Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Docker na Veia, onde vamos discutir todas as camadas do ecossistema Docker. Hoje vamos falar sobre projetos containerizados. Eu escolhi aqui um projeto no GitHub que tem uma documentação bem interessante sobre como subir baseado no processo containerizado. Então a partir disso a gente vai fazer um uso dele, seguir a documentação e fazer uma análise de como esse projeto está implementado. Seguindo aqui para a nossa tela, vamos fazer primeiramente o clone do projeto. Enquanto ele faz o clone aqui, vamos dar uma olhada aqui na página do projeto, dentro do GitHub. E aí a gente já encontra aqui uma pasta Docker. Já temos aqui um Docker Compose. E dentro da própria documentação já fala que essa configuração já está dockerizada. E a partir disso a gente precisa ter apenas Docker Compose rodando para conseguir executar o ambiente. Fazendo uma leitura bem transversal, a gente consegue ver que já tem alguns passos muito bem trabalhados. Aqui você já encontra essa etapa de clone que a gente estava fazendo, os procedimentos para subir a aplicação, e aí o uso aqui do make de forma bem simplificada. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui rapidinho no processo. Aqui a pasta já está no local, vamos entrar na pasta. Projeto aqui já no canto. Habitualmente eu gosto de abrir o code para dar uma olhada em como está o projeto, ver como estão os arquivos, até para facilitar o acesso dentro do editor. Então já na primeira etapa a gente tem aqui um Docker Compose, que é o que vai permitir subir a stack completa, de acordo com o que a gente precisa. A gente tem aqui o Makefile, citado por eles. Então aqui tem todos os comandos, inclusive percebam vários comandos Docker Compose. Para quem não conhece, pessoal, o Makefile tem o objetivo de facilitar esse tipo de operação. Então, em vez de fazer cada comando desse na mão, você vai conseguir fazer isso com um único comando. Por exemplo, aqui com reset diff, você vai conseguir guardar, na verdade, você vai conseguir executar todos esses comandos. Se você vier e der um make setup, você vai executar todos esses comandos, sendo que eles também têm comandos internos. Percebam que tem um reset diff aqui, e aí você tem alguns outros que fazem parte dessas estruturas. É como se você criasse funções para que você conseguisse executar elas em lote, como aqui embaixo, todas de uma vez só. Então aqui, seguindo o que está descrito na documentação, dá uma olhada aqui rápida, a gente vai fazer uma cópia do example, do env example, e a partir disso dá um make setup. Então aqui dá aqui a gente executa a cópia, conforme o que diz aqui. E depois a gente vai dar um make setup para executar todos aqueles comandos necessários na sequência correta. Percebam que aqui, logo para encabeçar o processo, a gente tem um Docker Compose app-d, explicando o que ele está fazendo. O Docker Compose app ele vai fazer com que cada um dos services dentro do seu Compose sejam executados, inclusive na sequência correta se eles estiverem configurados dessa forma dentro do Docker Compose. E o "-d" permite que ele seja executado sem prender aqui o teu terminal. Se você der um Docker Compose app sem o "-d", todo o processo vai ficar preso aqui nessa tela que a gente está colocando. Nesse momento ele está baixando todas as imagens. Então se no meu projeto tiver 3 ou 4 imagens diferentes, vou dar exemplos aqui. Para esse caso a gente tem um Nginx, a gente tem um PHP, a gente tem um Postgres, a gente tem um Mongo. Então para cada um desses, tem inclusive o Mailpitch que está aí na frente. Para cada um desses eu tenho uma imagem, a gente vai fazer download delas nesse momento para conseguir executar o projeto.
partir disso, você está vendo aqui um processo de build. Esse build está pegando todo o projeto que está dentro aqui da raiz, ó, e está levando para dentro de uma imagem para que a partir disso o projeto seja executado. Então percebam que nesse ambiente nós demos um único comando. A gente executou apenas o make setup. Então a partir disso o processo está sendo executado. Corrigindo, né? A gente fez uma cópia de um arquivo e depois a gente executou um comando que já continha os passos necessários para subir o projeto. Nesse momento, enquanto ele está executando os scripts aqui, a gente já consegue visualizar o seguinte: se eu vim aqui no meu code e der uma olhada aqui em como estão os containers, você vai verificar que eu já tenho containers rodando em execução e tem algumas imagens também. Essas imagens foram aquelas que foram feitas download ali no início do processo. Depois disso a gente tem a execução delas. E aí dentro do projeto são necessárias algumas configurações iniciais. Seria ali o setup do projeto que está sendo executado. Então voltando aqui, o processo foi finalizado. Percebam que cada etapa rodou, inclusive aqui com as fixtures, com as migrations necessárias do projeto, com aquilo que era necessário para o projeto ser executado. Então, de acordo com a documentação, depois que o make setup é executado, a gente já pode acessar a aplicação. Vamos fazer esse teste aqui, seguindo o que está descrito ali, localhost 8080. E aí a gente já tem uma visualização inicial da ferramenta. Nessa ferramenta existem alguns usuários, que são um padrão aqui, para fazer o primeiro acesso. A gente pode fazer aqui um teste. Eu tenho até um desses usuários aqui já salvos, em alguns outros testes que eu realizei. Mas eu vou utilizar esse que eu copiei aqui junto com vocês. Aqui a gente já consegue ter acesso a um primeiro painel de controle. A gente já consegue fazer algumas visualizações. Fazer algumas listagens aqui do que é que está associado. E aí a partir disso a gente tem a aplicação rodando dentro desse ambiente. Percebam que a aplicação está disponível para acesso dentro dessa estrutura mínima com apenas um comando. O que a gente tem de ganho nesse processo? Aqui foi utilizado todo um processo de containerização. Só que a gente vai fazer uma análise de como esse projeto está containerizado. Basicamente, existem duas formas para a gente utilizar esse projeto. Que seriam duas formas principais, existem outras, claro. Mas que seria para ambiente de desenvolvimento e para produção. Se a gente parar para analisar aqui, a gente tem um Docker Compose que traz toda a pilha necessária para subir o projeto. E aí, como eu falei há pouco, quando a gente fala dos serviços que vão ser necessários para subir, a gente tem aqui no primeiro momento PHP, em seguida a gente tem o Nginx como serviço web, depois a gente tem o Postgres, depois Mongo, a gente tem um Cypress e um Mailer. Em conjunto com isso a gente tem aqui uma estrutura de rede e a gente tem um volume para persistir os dados do banco. Então percebam aqui que essa é a estrutura mínima para rodar esse projeto. Então, avaliando aqui o container do PHP, a gente vai encontrar o seguinte contexto. O volume, que é onde a gente tem montados os arquivos desse container, eles estão apontando para a raiz da pasta do projeto. Ou seja, esse ponto barra aqui, ele aponta para toda essa estrutura de arquivos. E ele monta tudo isso dentro de /var /www. O mesmo ocorre aqui dentro do Nginx. Aqui no Nginx, o ponto barra, que é a raiz desse projeto, está apontando para var www. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na hora que eu executo esses dois containers, os arquivos que estão aqui sendo visualizados são os que estão montados aqui na minha pasta.
Então, de toda sorte, o que é que está acontecendo? Todo e qualquer uso desses containers vai depender do host. Então, até para a gente fazer um teste aqui rapidinho, eu vou fazer o seguinte. Se a gente vier aqui no início desse projeto, na home do projeto, a gente tem aqui boas-vindas, você chegou na Aurora. Eu vou entrar aqui e vou buscar esse texto. Boas-vindas. E aí aqui dentro desse projeto eu sei o seguinte, que esses textos estão escritos por meio desse YAML. O que é que vai acontecer aqui? Lembrando que esse code está associado a uma pasta que está dentro do meu host. Se eu vier aqui, ó, e der um ls, é exatamente aqui que a gente está. Então todos esses arquivos estão carregados dentro desse container. O que é que vai acontecer nesse momento? Se eu fizer uma alteração aqui, se eu disser boas-vindas, você chegou em casa, e eu salvar, quando eu vier aqui e recarregar o projeto, eu fiz uma alteração. Então esse tipo de disposição para Compose é excelente quando você está trabalhando em ambiente de desenvolvimento, porque aqui você não depende de fazer instalações na sua infraestrutura. Quer ver um exemplo? Se eu vier aqui e der dentro do meu terminal um nginx-t, eu não tenho nginx. Então eu não precisei instalar, por exemplo, PHP. Eu não tenho um PHP direto instalado aqui na minha máquina. Se eu der um PHP-s, eu não tenho. Então dessa forma o meu ambiente ele está completamente independente da minha estrutura de host. O que isso quer dizer? Toda e qualquer coisa que eu necessite para pilha, para me fazer o desenvolvimento, pode ficar dentro de um Docker Compose. Isso facilita, inclusive, para a portabilidade, porque outro desenvolvedor que precise rodar esse projeto e começar a desenvolver na sua máquina, ele vai conseguir fazer isso a partir de um Git clone, como nós fizemos aqui. Então, a grande ideia do uso do Docker, quando a gente fala que isso pode acabar com aquela frase famosa, na minha máquina funciona, está relacionado exatamente a esse contexto aqui que a gente está apresentando, que seria a possibilidade de você conseguir executar um ambiente, fazer alterações nele, sem que você precise fazer instalações direto aqui na sua máquina, como, vou entregar a minha idade agora, como o pessoal fazia antigamente instalando um LAMP, XAMPP ou AMP ou qualquer coisa nesse sentido, que aí precisava fazer várias instalações dentro da stack. Então, junto com isso, pessoal, essa é uma das ideias para que a gente consiga fazer análise e consiga caminhar com esse projeto. Então, avaliando aqui o que a gente tem em mãos, vamos começar pelo Docker Compose. Nele a gente tem uma imagem que foi montada exatamente para rodar esses arquivos. E aí pode surgir a seguinte dúvida. Como é que esse processo consegue executar os arquivos e o projeto que eu gerei? A gente responde isso dando uma olhada no Dockerfile, que está exatamente nesse endereço. .dockerfile, php Dockerfile. Então se eu vier aqui, ó, Docker, PHP e abrir o Dockerfile, a gente vê comandos similares ao que você está acostumado a ver na estrutura de uma instalação tradicional, que seria exatamente a limpeza dos arquivos junto com um apt-get install, e aí vem todas as bibliotecas necessárias para você rodar o seu projeto. A partir disso, você tem aqui algumas diretivas que rodam aqui dentro, que são necessárias para rodar o teu ambiente. Você com certeza executaria um curl para poder pegar aqui o seu Composer, você faria a instalação desses ambientes e além disso você também faria a instalação de alguns pacotes para que você conseguisse rodar o teu projeto. Isso tudo seria feito dentro do nosso terminal aqui, por exemplo. Se eu estivesse fazendo a instalação tradicional, colocando aqui diretamente nessa máquina. Mas percebam que isso foi executado dentro desse Dockerfile, que monta a imagem necessária para ser rodada no nosso Compose. Deixa eu abrir ele de volta aqui. Então esse é um exemplo dessa situação. Percebam que aqui, como eu já falei antes, a gente tem o ponto barra montando no var www. O que é que isso quer dizer? Que todo aquele projeto do Dockerfile, ele vai executar o var www. E aí, aqui a gente utiliza ele como workd. O que é workd? Quando você entrar no seu container, a primeira pasta, a pasta raiz do seu projeto será esse workd.
Em outras oportunidades a gente vai explicar diretiva por diretiva desse processo. E aí você vai conseguir compreender melhor essa estrutura. Existem algumas modificações necessárias aqui dentro desse arquivo para que a gente consiga fazer com que ele realmente seja algo plug and play. Você vai dar só um run e o projeto vai executar direto, sem que você precise fazer aquelas compilações que vocês viram acontecendo no terminal. Então essa basicamente seria a diferença de um ambiente para desenvolvimento e um ambiente para produção. O ambiente que vai para a produção, ele não depende da estrutura do host. Então todos os arquivos necessários, bibliotecas necessárias estão dentro da imagem que vai ser executada. E aí para isso a gente precisaria fazer algumas modificações aqui. Essas são cenas para próximos capítulos. A gente vai fazer esse desafio e vai fazer com que esse ambiente rode diretamente em produção, sem depender de nenhum arquivo do host, que seria o caso que está rodando aqui agora. E aí, em conjunto com isso, a gente analisa lá, dentro do Docker Compose, que existem também outras partes que dependem de arquivos locais, como o próprio Nginx para fazer sua leitura e o Mongo aqui pegando alguns arquivos de inicialização. Existem estratégias que permitem que a gente pegue esses arquivos e executem no início do container. A gente também vai aprender mais coisas sobre isso no futuro não muito distante. E aí a gente vai conseguir fazer com que cada etapa dessa realmente seja um play, stop, pause ou remove, se for o caso, para que você consiga ter esse ambiente executando na tua máquina sem que você precise configurar tudo isso. Um dos grandes ganhos que a gente tem fazendo esse procedimento, tanto são para testes de homologação. Vou dar um exemplo, se você quer verificar se a tua stack, ou o teu código, ou o teu projeto está compatível com novas versões aí dos teus serviços, como um Postgres, um Mongo, ou algo do tipo, um Redis, e aí, a partir disso, você consegue fazer com que essa stack mude de versão, mudando apenas um número como esse. No caso aqui, Mongo 7.0, poderia estar usando um outro, ou um anterior, ou um posterior, de acordo com a necessidade que eu tenho. Outro ganho também é o ganho como você está desenvolvendo um projeto em algum local, teve algum problema com a máquina e você precisa subir seu ambiente de novo. Então, essa é uma dor que acontece diversas vezes quando você tem algum problema com a máquina ou com o teu sistema operacional que tu precisa instalar tudo novamente. Então, você já sabe que vai perder horas e aí, dependendo do que você está fazendo, até alguns dias para conseguir montar tudo novamente. A partir de projetos containerizados, isso não acontece. Quando você tem um projeto containerizado, o máximo que você vai fazer é um clone para você subir novamente. E aí o que vai demorar são os teus restores de banco ou de arquivos que você tenha guardado em backups para poder subir novamente. Então esses são alguns dos grandes ganhos que a gente tem com essa tecnologia. Te convido a ficar aqui com a gente, segue o perfil no Insta, segue aí o canal, compartilha com quem tem esse tipo de dificuldade e comenta aí junto com a gente quais são as tuas dificuldades no uso do Docker. Comenta aqui que tipo de problema você está passando para que a gente coloque aqui dentro da nossa linha de desafios e apresente soluções para esse projeto. Então a gente pode inclusive incluir dentro daqui dos nossos projetos alguma situação que você esteja passando para que te dê aí um norte de como sair desse problema. Então eu te convido a usar Docker, te convido a estar conhecendo cada vez mais sobre essa tecnologia que é base de algo em torno de 80% da web e que praticamente todos os projetos que a gente utiliza hoje em dia utilizam Docker como base para a sua infraestrutura. Então, seja em nuvem, seja em ambiente de desenvolvimento, seja em ambiente local, seja usando Kubernetes ou alguma coisa desse tipo, a gente sempre está mexendo com Docker em algum nível de instâncias. Então, se inscreve no canal, habilita aí suas notificações e acompanha para mais detalhes e mais conteúdos que vão surgir ao longo dos próximos dias. Até logo!